Vamos lá, alunos, para mais uma aula de vida cristã. Estamos estudando o item 4, as bases da vida cristã. Hoje vamos para o tópico 4.3, na página 258 da apostila de vocês. Vamos falar sobre o papel do jejum na vida cristã. Primeiramente, vamos falar sobre os tipos de jejum. Temos aquele tipo de jejum normal, lá em Mateus 4:2, que diz respeito à abstenção de alimentos sólidos e líquidos, com exceção de água, tá, gente? Aí por 1 ou mais dias, vemos que Jesus, no seu jejum ali de 40 dias, provavelmente ele tomou água, porque no final fala que quando terminou, ele teve fome. Então, se ele não teve sede é porque ele estava tomando água. E o ser humano precisa se hidratar. Nenhum corpo humano consegue ficar 40 dias, humanamente falando, sem ingerir água. A gente precisa, certo? Então, esse tipo de jejum normal. Existe outro tipo de jejum, segundo o autor aqui, que é o jejum absoluto. É a abstenção total de comida e água. Temos aí os textos de Atos 9:9, Deuteronômio 9:9 e 1 Reis 19:8. Precisamos entender que não podemos usar esse tipo de jejum por um período prolongado, senão podemos correr o risco de morrer, né? Agora, parece que o jejum de Moisés foi algo sobrenatural quando ele estava lá no monte e que foi esse jejum absoluto. Provavelmente teve uma intervenção divina, né, para ele conseguir ficar isso, que humanamente isso é impossível. Existe também o jejum parcial. Eu aqui sou meio contrário aqui a essa posição do autor, que ele fala que é uma restrição na dieta diária e não abstenção completa. O próprio jejum diz respeito aqui à abstenção. E de jejum parcial, eu acredito que o jejum parcial seria, no meu modo de entender, não um dia completo. Você escolher algum período do dia, algumas horas, desde que esse período do dia, essas horas, seja realmente o período que você se alimenta. Então, por exemplo, se você costuma tomar café de manhã e almoçar meio-dia, e aí um dia você pode tirar esse período da manhã e jejum parcial, não tomar café de manhã e não almoçar aí, no caso, meio-dia. Agora, como o autor coloca aqui, que é a abstenção de certos alimentos, então eu creio que isso é uma dieta e não um jejum, tá certo? Mas está aí. Agora, qual o propósito do jejum? 4.3.2. Primeiramente, uma santificação individual, baseado no Salmo 69, versículos 10, Salmo 35, versículo 13. O jejum seria uma espécie de corretivo divino? Não seria bem isso, né? Não é para você ter uma correção de Deus, mas seria uma disciplina, um propósito, né? Prepara-nos, quebra o orgulho e humilha a alma. Para que Deus nos ouça, a gente pode fazer isso. Não quer dizer que se a gente não fizer jejum, Deus não vai nos ouvir, né? Mas seria um propósito específico, baseado aqui em Neemias 8, 21 a 33, Neemias 9, de 1 a 3. O jejum parece aí que ele nos dá força para orar, fortalece as nossas orações. A oração, principalmente de batalha espiritual. O jejum expressa, aprofunda e confirma o que pedimos para o reino de Deus. Um terceiro motivo aqui para fazer com que Deus mude a direção das coisas. A gente tem que ter um certo cuidado disso, né? Porque Deus ele jamais vai mudar aquilo que ele realmente quer fazer. Às vezes o que Deus quer é nos provocar para que a gente vá pedir aquilo que ele já tenciona fazer. Eu creio que esse é o propósito do que está aqui citando o livro de Jonas. Deus com certeza queria poupar aquela cidade por seu amor e por sua misericórdia, né? Para soltar os cativos e derrotar a Satanás. O jejum dá força e poder contra o inimigo, né? Na batalha espiritual, principalmente na libertação de pessoas que estão oprimidas pelo diabo e até possuídas, né?
para receber revelação, letra E, Daniel recebeu essa revelação no capítulo 9, né? E para, de certa forma, subjugar o corpo. O jejum nos ajuda a disciplinar o nosso corpo. Os apetites do corpo são lícitos, mas temos que tê-los sob o controle, né? Tá? Aí nós temos depois aqui, na página, final da página 258, a recapitulação. Faça essa recapitulação, depois dê um ok que fez para eu apontar aqui para você, né? Vamos agora sobre o papel da igreja na vida cristã. Temos o texto de 1 Pedro 2,5, que nós somos edificados, casa espiritual, como igreja, né? como pedras vivas. E aí fica, por que você precisa da igreja e a igreja precisa de você? É a igreja, apesar de tudo que tem se falado, de todo o descrédito que algumas igrejas têm, mas eu sempre costumo dizer que a igreja ainda é e sempre vai ser a única agência de Deus credenciada por Ele aqui na Terra como sua representante. Então a gente precisa da igreja para congregar, que é para agregar para cultuar, para louvar a Deus, para oferecer a Ele um culto agradável. Tem crente que diz que ele é igreja. Isso não é verdade, biblicamente, né? Ele sozinho não é igreja. Agora, quando ele está reunido com outro grupo com o mesmo propósito, aí sim é a igreja. E não precisa de templo local. Mas ele sozinho não é igreja. Por isso que existe essa gama de crentes que estão sem igreja, o movimento dos sem igreja, dos desigrejados. Eu sou totalmente contrário a isso. A gente precisa se reunir como igreja para adorar o Senhor. Então, por que a igreja é importante? A igreja é importante por ser uma organização divina, tendo Cristo como seu fundamento. E é tão importante que em Atos 20 e 28 fala que Cristo morreu pela igreja, deu seu sangue pela igreja, ele é o cabeça da igreja. Então é importante. E a gente vê nas páginas da Bíblia várias ilustrações de igreja, como lar, como edifício, como a família, como uma lavoura. Então tudo isso é até mesmo no relacionamento conjugal comparado ali com a igreja. Tudo isso mostra a importância da igreja, certo? Então, a igreja é importante para você por isso. O que é a igreja, né? Se você pegar a palavra grega usada para a igreja, eclesia, significa um ajuntamento, uma assembleia daqueles que foram chamados para fora, certo? Então, a igreja é um grupo de pessoas que foi chamado para fora desse mundo e com o objetivo de servir e adorar a Deus, tá? Então, independente do templo, porque o lugar onde nós nos adoramos é o templo, mas a igreja é aquele grupo de pessoas. Um templo sem pessoas não é igreja. Agora, um grupo de pessoas sem templo é igreja, se estiver com o objetivo de adorar a Deus, tendo tudo em comum, certo? E a gente vê na Bíblia vários exemplos de igreja, a igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, né? As 7 igrejas de Apocalipse, certo? Então, vemos aí a importância e a necessidade da igreja. A igreja do Novo Testamento era considerada igreja apostólica porque tinha como seus principais líderes os apóstolos. Está aqui no 4.4. Então, hoje, a gente não usa tanto essa nomenclatura porque nós temos várias denominações, né? E por que ser membro de uma igreja? Por quê? Né? Porque é o local onde nós vamos juntos, mutuamente, adorar, ter comunhão. Veja que no Novo Testamento, no capítulo 2, quando surgiu a primeira igreja ali em Jerusalém, 3.000, eles perseveravam no templo, nas orações, estavam juntos, precisavam uns dos outros para apoiar, para se edificar mutuamente, para um ajudar o outro a louvar a Deus e a viver a vida cristã de forma coerente. Então é necessário. Qual é o ministério da igreja? Eu não colocaria a questão muito aqui qual é o ministério, mas quais são alguns ministérios da igreja, né? Porque não existe um ministério, a igreja tem vários ministérios. Adoração,
assistente social, mas os dois ministérios mais importantes da igreja é a oração, o estudo da palavra de Deus, conforme Atos 6, versículos 2 e 4. Mas como a gente viu alguns pilares da igreja, como suas funções com seus ministérios em Atos 2, né? Nós temos a oração, a comunhão, nós temos o evangelismo, missões, tudo isso faz parte do ministério da igreja. Então a igreja tem aí uma multiplicidade de ministério que precisa ser exercido para glorificar o nome do Senhor, ok? Então, aí está o resumo do que são essas bases da vida cristã. Com isso, a gente está quase que finalizando, vamos depois falar sobre finanças, tá certo? Então, por hoje é só, espero que você aí compreenda, responda a recapitulação aí na página 262, o item 12, faça um resumo da importância da igreja na vida cristã. Que Deus te abençoe grandemente.